Será que vale a pena investir no Snag 11? Então, vamos entender esse fundo, vamos estudar comigo, né? Pessoal, essa ferramenta aqui, para quem está chegando agora, eu estou desenvolvendo ela, que é colocar todas as informações juntas dos fundos imobiliários aí para olhar o histórico dele. Então, eu pego dados da B3, do CVM, do FNet, eu consigo juntar todas essas bases de dados e criar esses relatórios aqui. Isso dá uma visão muito boa do histórico do fundo. Além disso, ele deixa liberado aqui para gente os últimos relatórios e tudo mais, né? Então, sabe quando você pergunta, e aí, o Snag 11 vale a pena? Ah, vai estudar. Estudar o quê? Aqui eu consegui colocar uma metodologia para a gente estudar o fundo de forma organizada. Então a gente vai ver uma visão geral, maturidade, cotação, dividendos e assim por diante. Vem junto comigo, então vamos analisar o Snag 11, né? O Snag 11 que é um fiagro, muita gente não gosta, muita gente gosta, e é sempre um assunto polêmico. Ele é para investidor em geral, né? Qualquer um compra ele, e a gestora dele é a Suno. Tá? Ele tem uma gestão ativa. O que, que é isso? Ele vende CRA, ele compra CRA e aí ele vai fazendo dinheiro. O que, que é o CRA? Né? Certificado de recebíveis. Então são as dívidas, né, que o pessoal tem com ele. E aí ele faz negócios com isso, de forma a ganhar mais dinheiro. Enfim, a última cotação 9,57, ele é um base 10, muito legal, tá? E o último dividendo pagou 11 centavos. A gente vai olhar isso em detalhes. Dando uma olhada aqui no patrimônio líquido e passivo dele, a gente vê que de tempos em tempos ele dá uma rampinha. Isso é porque ele faz emissão, né? O pessoal vai lá, injeta dinheiro, ele empresta esse dinheiro, ele levanta o patrimônio dele, né? Então isso aqui basicamente acontece quando tem emissão. E aqui tem um pontilhado vermelho também, que é bem pouco, é a alavancagem do fundo, né? O passivo. E ele não tem praticamente nada, então a gente vai ver isso também em mais detalhes. Na questão dos cotistas, a gente vê aqui que deu uma rampada boa aqui, né? E agora está crescendo um gradiente menor. Muita gente aí com dúvida esse ano, desde o ano passado, sobre o futuro dos fundos imobiliários, a segurança, né? Ele ainda está se provando, principalmente os fiagros, né? Bom, para quem quiser ler relatório, ele dá todos os links aqui, fato relevante também, enfim. Vamos passar aqui, vamos ver a maturidade do Snag 11. Ele é um AAB. O que é o AAB? É uma maturidade LCI. L de liquidez, então ele tem uma liquidez muito boa, classifica como A. Número de cotistas muito bom, classifica como A. E a idade dele ainda está só razoável, ele levou um B, tá acima de 5 anos aqui, ele vira A. Com isso, na maturidade, ele tem uma atratividade de 88%. Bem bacana, viu? Agora vamos dar uma olhada na cotação dele, né? Eu já dei uma pré-filtrada aqui, ó, porque lá atrás ele era um base 100 e aí ele fez ali o split, né? E aí ele baixou para base 10. Então, para ficar comparável, é legal olhar aqui mais de perto. O que eu gosto de olhar aqui na cotação? Eu pego todo esse histórico, ó, desde 2024 lá. Eu tenho a cotação mínima que ele bateu aqui no fim do ano passado, né, fim de 24, e tem a cotação máxima, que foi lá na metade do ano passado. E se pegar a cotação atual, ele está 43% entre a mínima e a máxima, né? Então, tá relativamente bem atrativo esse fundo aqui, mas assim, metade, tá meio a meio, né? Até se olhar aqui na curva, tá mais ou menos na metade. Então, não fede e não cheira. Na questão dos dividendos, aí sim, ó, ele pagou uma porradinha no último dividendo dele, no mês 8. Mas você vê que ele vem pagando aqui, parece um reloginho, né? Apesar de ele ser baseado mais no CDI, né? Mas ele tenta manter sempre o mesmo patamar de distribuição de dividendos. E aí eu tenho um cálculo aqui que eu gosto de usar, que é esse Keiger, né? É um Keiger adaptado que eu faço. O que é o Keiger? É o crescimento anual. Eu quero entender aqui se o crescimento sobe com o tempo. Então, olhando aqui,
ainda mais por causa dessa porrada que ele deu aqui no final, né? Ele sobe pouco, ele se mantém, é 7% mais ou menos ao ano que tende a crescer, né? Então, bacana também, pagou um bom dividendo aí. Na questão da alavancagem, aí ele é muito bom, gente. Por quê? A alavancagem atual é de 1,2%. Tá vendo aqui? Tem essa curvinha aqui, ó, e aqui dá para ver o passivo. Então, se eu pegar o passivo e dividir pelo ativo, ele dá aqui 1% de alavancagem. E a média dele é trabalhar em torno de 1%, que é nada, tá? Então, tá muito bom na alavancagem. Na questão financeira, né? Financeiro, eu tenho todo o histórico do fundo aqui, onde que está alocado os recursos dele. Então, eu tenho aqui os ativos e os passivos, né? O que é legal de ver aqui, eu posso clicar numa barrinha e ver aqui, ó, no último mês, tá tudo em certificável de recebíveis. Ele é do setor agrário, né? Agrícola, desculpa. Então, a maior parte dos recursos deles estão investidos ali. E aí, o que é o passivo que ele tem? É rendimento a distribuir, isso nem conta, tá, gente? É só porque entra, ele vai pegar esses 6 milhões, 600, ele vai distribuir como dividendos isso aqui. Então, não tem passivo nenhum. Aí, imóveis desse fundo, olha que interessante, ele tem um imóvel aqui que ele declara na CVM, tá? É um imóvel rural lá em Sorriso, é uma unidade, tem 90 mil metros quadrados, né? Ele declara vacância zero. Por ter um imóvel só, ele levou uns 55% aqui. Por quê? Essa nota aqui da atratividade vai também da carteira de imóveis. Tendo um imóvel, se esse imóvel ficar vago, é um risco alto. Então não é tão atrativo assim também na questão da carteira de imóveis do Snag. Mas não é o foco principal dele. Aí a gente tem aqui a questão dos fundos imobiliários. E aqui tem um probleminha no Snag, ó. Ele tem uma carteira de fundos imobiliários aqui de 10 milhões, não é muito grande, é pouquinha coisa do patrimônio dele, só que está investido nesse SNFZ e no Café 15 aqui, ó. Esse Café 15 nem tem dados, ele deve ser fechado, deve ser para investidor profissional, e ele nem declara valores aqui na CVM. Porém, o SNFZ é da própria Suno. Isso aqui caracteriza conflito de interesse. O que é isso? É ele investindo num fundo dele mesmo. É proibido fazer isso? Não é, não tem nada fora do normal aqui. Porém, não é legal, né, gente? Ele ganha mais taxa. Então, ele ganha a taxa aqui do Snag, ele ganha a taxa do SNFZ, que é normalmente a taxa em cima do patrimônio do fundo. Então, ele pondo o recurso lá, ele ganha a taxa do outro lado também. Sacanagem, hein? Peguei vocês na curva aqui, ó. Enfim, não é legal, zero atratividade nessa carteira de fundos imobiliários aqui. Para mim, podia vender essa porcaria aqui e cair fora disso, tá? Aí vamos dar uma olhada na carteira de CRIs e CRAs dele, né? Para começar, securitizadoras. Ele tem aqui essas securitizadoras, tá? E aí tem o valor investido aqui. Desse valor investido, eu já entrei aqui no relatório, eu apertei no link aqui, ele me joga lá no relatório, fui lá embaixo, lá, já dei uma olhada, porque isso é uma coisa mais difícil de automatizar, tá, gente? Mas se você vem aqui, ele dá bonitinho a distribuição aqui, ó, dos devedores, né? Eu gosto de olhar isso aqui. Normalmente os outros ainda dão uma tabelinha, quais são os devedores, se é pelo IPCA, pelo CDI, a taxa, patrimônio líquido, porcentagem do patrimônio líquido, mas ele não mostra assim. Então tudo bem, vamos trabalhar com o que tem. Ele tem 264 devedores, que ele fala lá, e aí 3 devedores tem 24% do patrimônio líquido do Snag. Isso é péssimo, tá legal, gente? É péssimo. Então, a qualidade da distribuição dele é 30%. Tem uma fórmula que eu uso para calcular isso, eu estou automatizando ela ainda.
mas aí dá em torno de 30% aqui dessa atratividade, né? Agora, quando a gente pega a carteira inteira dele, né, por ter muito devedor ali, né, muita gente, está bem pulverizado, tirando esses 3, 4 ali que detém quase 30% do patrimônio, ele, ele levou um 80% aqui, tá? Enfim, vamos dar uma olhada no resultado final do Snag, né? Daí eu consolidei tudo aqui junto e essa página é interessante. Por quê? Ele soma tudo e ele dá um peso aqui no final. Então eu tenho pesos da maturidade, da cotação, do dividendo, que eu coloco um peso mais alto, e da alavancagem, tá? Eu tenho aqui esses 25%. E aí o que sobra, os 75%, eu distribuo automaticamente entre esses outros, imóveis, carteira de fundos imobiliários e recebíveis. Você vê que a maior parte do dinheiro dele está no recebíveis, então leva um peso muito maior aqui embaixo, tá? E aí quando você soma tudo, faz essas médias ponderadas, né? Coisa de engenheiro isso aqui, pessoal. Ele ficou bem posicionado, ele está aqui com 79%, tá? De um resultado positivo. Então, é um bom fundo? Olhando essas métricas, sim, é um bom fundo para investir o Snag. Tá? Aí eu vou deixar o link do relatório aí na descrição para quem quiser entrar em mais detalhes, clica aí, lê o relatório, tá? A ideia aqui é puxar o histórico do fundo. Beleza, gente? Abraço aí, até mais.